Então vamos lá, pessoal, muito boa tarde. Vamos continuar nossa aula de traumatologia e medicina legal. Só para lembrar, nas primeiras aulas a gente falou de perícias e peritos. Agora a gente está falando de traumatologia, a gente falou das energias de ordem mecânica. Hoje a gente vai falar das energias de ordem física, não mecânica, térmica e elétrica. Bora comigo então. Solta a vinheta, Sirley. Então vamos lá, pega seu material aí que você fez o download na nossa página, Traumatologia, Energias de Ordem Térmica. Vamos começar com a ordem térmica, aula rapidinha. Então a gente vai começar com o calor direto. São hipóteses do calor direto quando a pessoa entra em contato direto com a fonte quente, ou seja, pode ser um sólido quente, um ferro elétrico, por exemplo, uma panela quente, pode ser líquido quente, isso aí é mais usado para tortura, tá ok? Pode ser vapor, algum vapor que queimou, ou pode ser de contato direto com a chama. Então a gente tem sólido, líquido, gasoso ou fogo, contato direto com fogo. Olhando a lesão, a diferença vai ser principalmente no formato. Se for por um sólido, vai ter o formato do sólido. Então nesse caso é um caso de lesão por assinatura. Se for líquido, ela vai ter uma gravidade maior em cima, porque ela estava mais quente, foi escorrendo e descendo, vai ter gravidade menor embaixo. Olha a foto aí. Olha essa foto, gente. Uma lesão por ação térmica com o formato ali de um ferro, então causado por um sólido quente. Outra aí, ó. Qual que é o instrumento causador? Mais um exemplo de lesão por assinatura, né? Difícil saber o que é, mas olha lá, sugestivo de um garfo quente, tá? Então as queimaduras, elas são divididas em graus. Pode ter queimadura mais grave ou menos grave, vão ser divididas em graus. Existem diversas classificações, tá? A que a gente vai tratar aqui é a de Hoffman. Então vamos lá, o primeiro grau é o eritema. Eritema a gente já estudou, é o mesmo que rubefação. Ou seja, você põe a mão em algum lugar quente, ela fica vermelha, aquela vermelhidão, tá? Aquela vermelhidão, a rubefação ou eritema, já significa uma queimadura, já é uma queimadura, você teve uma queimadura então de primeiro grau. Ali, assim como na rubefação, é uma rubefação, existe um acúmulo de sangue, por isso que fica vermelho e quente, tá ok? Segundo grau, esse aí já dói muito, são as flictenas, vesificação. Flictenas é um nome bonito para aquelas bolhas serosas, bolha de sangue, tá? Então, quando vê uma bolha de sangue, já é o segundo grau de queimadura. Lembrando, então, eritemas e flictenas. Fala isso repetido, assim, ó, eritemas e flictenas, tá? Tá em ordem alfabética, EF, eritemas e flictenas, que aí você vai guardar. Eritemas é a rubefação, a vermelhidão, e a flictena é a bolha, tá? Se queimar mais um pouco, aí a gente tem a escarificação, tá? A escarificação aí chega a queimar o músculo, queimar a pele e pode queimar também o tecido nervoso que leva à dor, que conduz à dor. Então a queimadura de terceiro grau, quando queima o tecido nervoso, ela não dói, tá? Então a que mais dói é a de segundo grau. Estranho isso, né? Mas é assim, a terceiro grau não dói quando queima o tecido nervoso. E por último, o quarto grau é a carbonização. Aí queima tudo, tá? Fica igual carvão mesmo, carbonização. Quando existe a carbonização, gente, os músculos se contraem, tá? Contrai músculo, os músculos se contraem e enrijecem. Se a pessoa morrer carbonizada, você encontra nessa posição, com os braços tesos, né? Rígidos, com o músculo contraído. Um desavisado vai ver isso e falar: ah, já sei, ele lutou antes da morte, então foi uma morte com luta. Óbvio que não, óbvio que não. Quem luta e depois morre, não fica com o braço assim. O braço fica nessa posição, chamada posição de boxeador, por causa da contração dos músculos decorrente da queima. Então, posição do boxeador, guarda isso. Olha aí as nossas figuras, gente. Então, os agentes físicos, no caso aqui o térmicos, a temperatura. No primeiro grau é a vermelhidão. Tá vendo ali, ó?
aqui tá vermelho, só vermelho mesmo, tá? Não chega a lesionar os tecidos, não. No segundo aqui, ó, olha as flictenas, as bolhas, tá? Bolhas de queimadura nesse caso aqui. Terceiro grau, esse cara meteu a mão forte aqui em alguma coisa quente, né? Você vê que começou a queimar o músculo, então tem a escarificação, terceiro grau. O quarto grau aqui, a carbonização completa no quarto grau. E por fim as mistas aqui. Mista é porque tem todos os graus aqui nessa vítima. Então, olha esse mapinha ilustrado aí, gente. Aqui, à esquerda, a pele normal. Isso aqui, esses pretinhos aqui, está simulando a circulação, tá, gente? O vaso de sangue. Então, no primeiro grau a gente tem o eritema, na segunda as flictenas, na terceira a escarificação e no quarto grau a carbonização. Olha a ilustração lá. O eritema aumenta a concentração de sangue, né? Então, os vasos ficam mais dilatados, por isso que o lugar fica quente e por isso que ele fica avermelhado. Aumenta a concentração de sangue no local, eritema. Depois as flictenas, além de ficar vermelho, olha aqui, ó, deu um acúmulo, são as bolhas serosas, com soro, né? Então, bolhas serosas. Na terceira já começa a ter a queimadura mesmo dos tecidos, lembrando que pode queimar inclusive o tecido nervoso. E o quarto grau aqui, a carbonização, queimou tudo. E fica então uma dúvida, gente. Você chega no local do crime, vê lá um indivíduo carbonizado, morto. Ora, ele morreu porque foi queimado? Ou ele primeiro morreu e depois foi queimado? O que veio primeiro? É uma morte com o uso de fogo? Então o fogo teria sido a causa da morte? Ou será que morreu por alguma outra causa e só botou fogo para ocultar? Isso faz muita diferença jurídica, porque o homicídio com emprego de fogo é um homicídio qualificado. Agora, se ele morreu por outra causa e depois botou fogo no corpo, é um crime de homicídio em concurso com a ocultação do cadáver, tá? Então, como que a gente faz essa diferença? Tem um negócio que chama o sinal de Montaut, porque se o cara estava vivo enquanto ele queimava, vai entrar fuligem nas vias respiratórias. É sinal de que a morte foi em consequência do fogo. Olha ali as vias respiratórias. Olha aqui, ó, todas sujas de fuligem, tá vendo? Aqui vai para um pulmão, sujo de fuligem. Aqui vai para outro pulmão, sujo de fuligem. O que eu posso dizer dessa pessoa aqui, dessa traqueia? Ela respirava enquanto queimava. Não é um caso de ocultação, que morreu e depois botou fogo. Então, o estudo que a gente estudou foi do calor direto, contato direto com a fonte de calor. Mas existe também as termonoses. Olha aí, as termonoses. As termonoses é quando você é exposto a um calor, tá ok? Então, se você é exposto a um calor, você sofre as lesões por calor difuso ou calor indireto. São duas. É a insolação e a intermação. Insolação, o nome deixei, é em consequência do sol, tá? Então a pessoa está no sol, em ambiente aberto, ela sofre a insolação, pega na pele. E a intermação quando está confinado num lugar quente. E aí sofre as consequências do calor. Olha essa figura aí, gente. Ó, então a gente tem ali um eritema. Foi causado por insolação. E olha só, a gente vê até que a pessoa estava aqui de biquíni, né? Estava de sutiã enquanto queimava. Então, esse é um exemplo de lesão por assinatura. Não. Olha como é que o indivíduo desavisado cai nessa questão. Por que essa aqui não é lesão por assinatura? Ora, professor, mas eu estou vendo aqui o formato do sutiã que a pessoa usava. Então eu estou vendo aqui o sutiã dela. Gente, mas não foi o sutiã que causou a lesão. Não confunda, o sutiã protegeu da lesão. Ela sofreu lesão nas costas todas, menos onde estava o sutiã. Então o sutiã não é lesão por assinatura nesse caso aqui. O sutiã deixou o formato porque protegeu. Cuidado, vai confundir não. Beleza? Então a gente tem um eritema em caso de insolação. E não é só o calor que queima. Olha que estranho. O frio também queima, tá? Quando você lesiona, machuca e vai colocar gelo para evitar o inchaço, chama de edema.
Você coloca o gelo ali. Se você colocar o gelo em contato direto com a pele, na hora que você tira depois de 15 minutos, você vê que ali está vermelho. Aquela vermelhidão é a geladura, né? Não é muito certo falar que queima, não. A gente fala que é a geladura, não uma queimadura. Então, o primeiro grau da geladura e o segundo grau da geladura são exatamente iguais aos da queimadura. Primeiro grau, eritema, beleza? A vermelhidão. E o segundo grau, flictenas. Então dá bolhas, tá, gente? Muito frio, dá bolha. O terceiro grau começa a necrosar os tecidos e o quarto grau, a gangrena. Olha a foto aí. Gente, as flictenas por geladura e por queimadura são iguais, são idênticas, tá? Ou muito parecidas. Todo mundo já viu quando tem um jornal, fala assim, a pessoa teve 40% do corpo queimado, teve 50%, 90%. Como que eles fazem essa conta? Isso é muito interessante, é o que chama de regra dos 9, olha aí. Regra dos 9, de Pulaski e Tennyson. O cara dividiu o corpo em várias partes e colocou que vale 9, tudo múltiplo de 9, ó. A parte da frente da perna, 9. A parte da frente da outra perna, mais 9. A parte de trás, 9. A outra parte de trás, 9%. Ou seja, se você tiver com a parte de trás da perna esquerda totalmente queimada, você tem 9% do seu corpo queimado. 9% da parte da frente da perna direita, mais 9% da parte da frente da perna esquerda, 18%. Mais 9% da parte de trás, 27%. Mais 9%, 36%. Mais 9% de um braço, 45%. Mais 9% de outro braço, 54%. Mais 18% do peito, 72%. Mais 18% das costas, 90%. Mais 9% da cabeça, 99% do corpo. Faltou 1%. Falar, mete esse 1% na genitália aí. E assim foi construído, então, o 100% do corpo humano, tá? Em regra dos 9. 9% aqui, 9% dali, 18%. Vamos continuar então com a traumatologia, mas agora a gente vai falar das energias de ordem elétrica, o choque. Quando você enfia o dedo na tomada, crianças não façam isso em casa, quando você enfia o dedo na tomada, você toma um choquezinho ali, mas o choque não te dá lesão, um choque de pequena voltagem e pequena corrente. Mas num choque de grande corrente, você pode sofrer sérias lesões, inclusive a morte, tá? Então olha aí, ó. Quanto à origem, a eletricidade pode ser natural, então a gente está falando de raios, ou artificial, chamado de industrial. Se for fatal, a gente chama de fulminação, quando é de ordem natural, e fulguração, quando é não fatal. Agora, se for artificial e matar, a gente chama de eletrocução, o cara morreu eletrocutado, é com 2 S, está errado aí, ou eletropressão, quando não morre, tá? E a única marca aqui para a gente que vai ser importante é o que a gente chama de marca de Jelinek. Ela é uma crosta dura que fica na pele, mostrando onde a corrente passou. Beleza? Pessoal, forte abraço, bons estudos e até a próxima.